É com muito prazer que nós damos início à nossa entrevista com o professor Hugo César Tavares, né? Estamos fazendo essa entrevista aqui em plena quarentena, em janeiro de 2021, cada um na sua casa, né? Fazemos de forma pela internet, né? E ficamos muito contentes com o Hugo estar aí, né? Conversando conosco. E o Hugo, professor Hugo César da Silva Tavares, foi professor do Departamento de Filosofia entre 1973 e 1993. Né? E ele, agora, né, ele vai nos contar com mais detalhe tudo isso, mas o Hugo também estudou no Departamento de Filosofia da UFMG, né, como estudante, é bacharel, e tirou seu bacharelado na década de 60, em 65. Sobre os livros, os artigos do Hugo, né, seu doutorado na Bélgica, que ele terminou em Louvain, em 1973, nós vamos falar mais detalhadamente, então, ao longo da entrevista. Então, boa tarde, Hugo. Boa tarde. Boa tarde, estamos... E então, Hugo, é um prazer, né, falar com você, mesmo que à distância. Eu fui aluna do Hugo durante a minha graduação, né, de Teoria do Conhecimento, depois, algum momento na pós-graduação também, né, como disciplinas ligadas aí à fenomenologia. Então, Hugo, a gente queria começar pelo seu tempo de estudante. Né? Sim. Tá bem? Então, assim, que você falasse um pouco sobre o curso de filosofia na década de 60, o que você acha mais interessante observar, e um pouco como surgiu o seu interesse pessoal pela área de filosofia. O que te levou a fazer filosofia, para começar? Bom, o que me levou a fazer filosofia é bem difícil. Eu gostei da filosofia no colégio, né? Então, foi a influência do colégio. Meu professor de filosofia era o Luiz Vicalho. O Vicalho deve ter sido professor de... Isso. Né? Você também, né? E isso. Aí, durante o seu curso, eu fiquei bastante interessado, né, na filosofia. Embora meu interesse inicial fosse fazer direito, né? Tanto que eu fiz até o 3º ano também de direito. Mas, como eu viajei para o exterior, com bolsa de estudos, e deixei o direito. Continuei a fazer filosofia lá. Então, eu fui aluno do Bicalho e onde surgiu meu interesse maior pela filosofia. Bom, eu entrei na faculdade no primeiro ano de funcionamento. Interessante que eu acompanhei a Fafiche desde o início. A Fafiche antes funcionava na Avenida Afonso Pena, naquele prédio lá da esquina com Tupis, né? Ao lado da São José, aquele prédio grande em frente a São José, aquele edifício. Ela ocupava 2 andares ali. Hein? Era a Caiaca, né? A Caiaca. Ela ocupava 2 andares. Então, eu lembro que ela funcionava lá. Mas, no ano que comecei a faculdade, e o professor Veloso, que era seu diretor, né, tinha construído a faculdade e houve a transferência para a Rua Carangola. E é interessante porque ela contava 200 a 215 alunos. Opa! 215 alunos. Na faculdade toda? A faculdade toda. Então, ela englobava os cursos de filosofia, letras, pedagogia, ciências humanas, né? entre os quais sociologia e... que mais, meu Deus? Sociologia. Os cursos de ciência
matemática, física Matemática, era a Faculdade de Filosofia e Ciências. Isso. Não é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, não. A Uhum. Faculdade de Filosofia e Ciências, tudo funcionava ali, nos 8 andares. Interessante, né? Num quarteirão todo reservado à faculdade. Então, foi muito interessante. E esse período dali. Lá mesmo, depois de certo tempo, houve a transferência para Pampulha dos cursos de ciência. Então, ficou a Faculdade de Filosofia e Letras. Isso. Ciências Humanas e Letras, né? Funcionando lá. E depois houve a transferência. Infelizmente, houve a transferência para Pampulha. Totalmente desnecessária, porque havia um quarteirão inteiro, né, onde a filosofia tinha seu lugar de destaque. Então, era um quarteirão, né, que cabia, podia crescer, e sem problemas. Então, acho que é isso, né? Depois outras questões. Isso. Então, a primeira turma que foi, então, para o prédio da Carangola, né? Você fez parte dessa turma. Exatamente. E aí, exatamente, o que você registraria como mais, assim, que ficou mais marcado, né, para você, desse seu tempo de estudante, em termos dos conteúdos filosóficos que eram estudados, das discussões que eram feitas, se por acaso essa questão de estar em muitos cursos no mesmo prédio, se tinha algum intercâmbio entre eles, como é que era isso? Enfim, o que você acha importante falar do seu tempo de estudante? Isso primeiro, assim, o intercâmbio do curso de filosofia e os outros cursos, havia, sim, né? Devido à proximidade, né? A proximidade. E lá tinha uma coisa muito interessante, que tinha aquele murinho, não sei se famoso murinho. Nos intervalos ele sentava, né, e conversava, né? Então, pessoas de vários cursos, era muito interessante. Então, havia, de fato, né, esse intercâmbio, né? Havia essa proximidade. Então, era uma coisa fácil da gente compreender, né? Esse intercâmbio. Mais. E mais que tem. Você perguntou o que. Os seus. Isso, assim, dos temas, das correntes filosóficas que eram estudadas nessa época, né, na década de 60. Época, o que era marcante enquanto filosofia e o que te interessou também, né? O que foi mais interessante nessa época foi a contratação do padre Henrique Vaz, o professor Veloso, e que imprimiu, né, um avanço no estudo da filosofia. Então, ficou mais... o curso ficou mais interessante, mais rico. Então, a entrada de Vaz lá no curso no departamento de filosofia. Vaz era um jesuíta, né? Um jesuíta que era professor em Petrópolis, na faculdade jesuíta. E aí ele veio para Belo Horizonte, aliás, ele era mineiro, né? Veio para Belo Horizonte e deu aula lá na faculdade de filosofia. Né? Inclusive, essa história é bem interessante, né? Uma coisa que ele estava nesse período, vamos dizer, foi como padre, né? A igreja falou para ele ficar em silêncio em relação a questões teológicas, não é isso? E aí ele foi acolhido pelo professor Veloso para dar aula no nosso departamento, né? Que foi uma grande aquisição aí certo? Então, tá muito bom. Passando, então, foi um período conturbado também, né, Hugo? Politicamente, essa década de 60. Não? No começo não, isso foi depois. Foi depois. Né? Porque você saiu, você formou... 65, foi o início. Aí já era Gomes Bastos, 65 já era Gomes Bastos, a partir de 64. Isso, que foi um período assim. Politicamente, né? 64 é a época do golpe, né? Isso. Golpe político e que suspendeu a democracia no Brasil.
Em 62 teve um problema, que foi a renúncia, uma tentativa de golpe dele, né, do Jânio Quadros, né, que acabou renunciando, e teve uma disputa, uma manifestação do Exército não querendo que o vice-presidente, João Goulart, tomasse posse. Aí houve uma divisão, né, do Exército do Sul apoiando Jango e o de cá, né, não querendo que o processo continuasse, sucessão, né, continuasse através do João Goulart. Mas isso foi aplacado, foi resolvido, mas em 64 já foi mais violento. Isso, né? Isso. Então, aí depois depois do seu bacharelado, você tem um longo período de permanência em Louvain, né, na Bélgica, de 65 a 73, quando você termina seu doutorado lá. Sobre essa permanência em Louvain, doutorado, vamos ver por aspectos diferentes o que motivou a sua ida para a Europa, qual foi o motivo, certo? E depois a gente conversa outras coisas. Sim. O que motivou é interessante, né? Às vezes as coisas acontecem por um motivo simples. Eu tinha um amigo que estudava lá, na área de engenharia. Ele era bolsista. E, numa correspondência com ele, eu fui informado que a universidade daí a bolsa, estava dando bolsas, né, para o Brasil, inclusive. A própria universidade de Louvain, estava dando bolsa para os países em vias de desenvolvimento, né, entre os quais o Brasil. E então eu pedi, né? Escrevi pedindo bolsa, mandei currículo, etc. e tal. E fui aceito. Por isso eu fui para baixo. Inicialmente eu tinha pensado em ir para a França ou a Alemanha, né? Mas, devido a essa oportunidade, né, eu acabei indo para a Bélgica, o que não foi mal, pelo contrário, a universidade de mais de 400 anos, né? E fica entre Paris e Alemanha, né? Entre França e Alemanha. Fazia mais ou menos o vai e vem de um para outro, né? De uma cultura para outra, de uma filosofia para outra, das filosofias, de uma para a filosofia de outra. Era uma posição, então, muito interessante essa, tá? Então, a ida para lá foi mais ou menos ocasional, né? Como eu podia ter ido para a França ou para a Alemanha. Foi ocasional. Mas ficou ali entre a França e a Alemanha, justamente nessa época, né? Entre 65 e 63, quer dizer, você viveu lá o maio de 68. Né? Sim. Sim, e eu podia falar um pouco sobre isso e o período foi muito como era a filosofia também, como é que isso afetou a filosofia, como você vê essa você estava lá no meio da ebulição. Das grandes ocorrências, né? Da ebulição dos caldeirões. Isso. Então, veja bem, esse período foi um período muito rico do pensamento europeu, tá? Seja em França, seja na Alemanha, na própria Cuba, né? Então, foi um período marcado por grandes personagens, o surgimento de grandes personalidades do domínio. Então, você vê, você tem na Alemanha, ainda continuava, né, a filologia que se chama filologia existencial, né? Chamou filologia existencial. Você tinha os discípulos de Husserl, né? E o Fink, o mais famoso é exatamente o Eugen Fink, né? É extremamente importante na filologia, né? Foi o discípulo que, inclusive, foi assistente de Husserl, e o assistiu até a sua morte. Junto com ele tinha outro assistente, que eu esqueci o nome agora, que escreveu também, editou vários livros de Husserl. Bom,
Você tinha a filologia essencial, né? Você tinha Heidegger, que continuava, que estava em pleno vigor, né? Plena atividade. Você tinha Heidegger, que já seria uma vertente mais ontológica, né? Isso, é. Uhum. E Heidegger e o pessoal em torno dele. Que eu notava. Aí você tinha também a escola de Frankfurt, né? Isso, na Alemanha. Ela surgiu, né? A escola de Frankfurt foi muito importante. Importante. E pensamento crítico, né? Isso. Extremamente marcante nessa época. Você tinha na França, em França você tinha, né, o que se chamava de um lado o estruturalismo, né? Então, veja bem, é interessante, né? Que esse movimento estruturalista, né, que começou na linguística, né? Uhum. E logo depois com Lévi-Strauss, da antropologia cultural, né? Era um nome muito importante. E você tinha na filosofia Jacques Derrida, você tinha na psicanálise Lacan, né? Você Foucault, tinha... né? Foucault estava também. Quem? Foucault? Ah, não, eu vou chegar lá. Aí você tinha na história Foucault, né? Na filosofia Derrida, na psicanálise Lacan, o Foucault na história, que mais Derrida, na linguística, nasceu a semiótica, né? A semiótica nasceu aí, com Júlio Kristeva, por exemplo, né? Então, acho que são os mais... Paul Ricoeur estava vivo, Ricoeur, né? Paul Ricoeur, que não é propriamente um estruturalista, né? Porque não é propriamente estruturalista, mas era uma figura de peso que continuava a filosofia nessa época. Continuava o pensamento de inspiração fenomenológica, chamado filologia existencial, com a participação muito importante de política, né? Filosófica, de Merleau-Ponty, que morreu jovem demais, já tinha morrido, mas você tinha Sartre, vivo, extremamente atuante, né? Filosófica e politicamente extremamente importante e atuante. É interessante pensar, né? E que mais? Você tinha... acho que esses eram os nomes principais. E Sartre participava junto com Bertrand Russell, né? Daquele movimento contra a guerra do Vietnã, não sei se já ouviram falar, ou lembram, alguns de vocês lembram, né? Em comícios, conferências. Isso. E é muito interessante, ele se entusiasmava, e foi uma época, portanto, muito conturbada, muito cheia de debate, de ideias e políticas, de ideias políticas e filosóficas, sociológicas, enfim, um debate de ideias e de ação. De ação. Por quê? De um lado houve o Maio 68, que começou com os estudantes, não é isso? Eles começaram o Maio 68. E se espalhou esse movimento pela Europa, né? Se espalhou, porque a universidade estava muito arcaica na sua estrutura disciplinar de ensino, né? E os estudantes começaram a contestar, né? Começaram a contestar esse status, né? Esse status quo, né? Da universitária, né? Foi muito importante na França, mas da França se espalhou para o resto da Europa, né? Inclusive na Alemanha, nas Studentenhaus, né? E foi um movimento que perdurou durante muito tempo. E no centro do movimento, né, tentando equilibrar as coisas, você tinha o famoso general de Gaulle, né? O famoso general de Gaulle, que ficava lá, né, balanceado, porque o movimento ele se tornou político, né? Isso. Os estudantes passou
para toda a sociedade, mais força... Sindicatos, né? Os sindicatos aderiram, os trabalhadores... Então, né? Era um negócio muito complicado. Então, eu considero um privilégio de ter vivido nessa época na Europa, né? Eu ia muito a Paris, como na Alemanha, né? Estive na Alemanha, estudando em Colônia, e muito em Paris, assistindo cursos do Lacan, né? E então eu ficava sabendo daqueles, e vendo, né? Aquela movimentação, aquela evolução. Foi um privilégio ter vivido nessa época. Acho que o mundo não vai ver algo parecido mais. Talvez não, né? A não ser contra algo contrário, que é da época atual, né? O que se vive agora, mas ao contrário. É uma destruição. A filosofia, vamos dizer, foi às ruas, né? Junto com outros, né? Em 68, e talvez agora a gente está precisando de novo, né? De protestar, sair às ruas e pensar, né? Pensar essa situação nossa, né? Humana, né? A situação política humana, né? Que estamos vivendo, né? Acho que alguma coisa devagarzinho está sendo feita. Vamos lá, né? Então, sobre esse período, então, Louvain, fenomenologia e psicanálise. Você sempre trabalhou, vamos dizer, nessa área de fronteira, né? O seu doutorado, a fronteira da filosofia, com a psicologia, com a antropologia. Não é uma... Isso, eu queria que você falasse um pouco desse caráter interdisciplinar do seu trabalho. Eu realmente, minha tese de doutorado, né, foi a filologia e psicanálise, onde eu pegava dois grandes nomes da filologia, o primeiro do seu fundador, né, que é Husserl, Edmundo Husserl, e um dos continuadores, que foi o Maurice Merleau-Ponty. E aí eu fazia um confronto, não direto de teorias, mas possibilidade de diálogo dessa fenomenologia com a psicanálise. Nisso eu fui muito ajudado, né, pela psicanálise atualmente lá em atividade, como era o movimento lacaniano, né? Então, foi uma época, um estudo, né? Digamos assim, um bloco de estudo, uma temática, né? Melhor dito, né? Uma temática extremamente interessante, muito rica para mim, né? Então, como formação, possibilidade de abrir horizontes doutrinários, né? Intelectuais e filosóficos, né? E não filosóficos. Então, seja horizonte no âmbito da filosofia, da psicanálise, da antropologia, e eu pude, daí essa abertura desses horizontes, e da linguística também, né? Sempre me interessou, né? Que acabou orientando o meu tipo de trabalho intelectual, de pesquisa, né? Foi a partir do tema, né, do meu trabalho de doutorado. Então, ele foi muito rico, foi muito formador, né? Foi formador, é o termo, né? Você vê que nas grandes universidades as teses realmente são formadoras, né? Isso. Eles formam a investigação, o tipo de profissional. Pesquisa, né? Pesquisa. Então, realmente pode ser feita. Verdade. E, então, Hugo, assim, em relação, depois disso, né, então, essa sua formação,
redundou depois nos seus 20 anos de trabalho no departamento, né? Nós temos que você volta e assume de 73 a 93, você fica 20 anos. Então, vamos só fazer a primeira ligação com essa sua formação. Eu não vou listar tudo, né? Mas você tem esse livro, Troca de Mulheres, né? Em Lévi-Strauss e Lacan. Então, de novo, esse caráter interdisciplinar e de conversa aí com a psicanálise, com a antropologia. E tem vários artigos... Filosofia também, hein? Análise, filosofia, por exemplo, tudo no Derrida. Né? Derrida. Está presente. Pois é, tá, entra a partir, né, de Derrida. Então, é um livro sobre esse tema, né, que começa lá no Lévi-Strauss, né, das práticas de troca de mulheres nas sociedades primitivas, né, e como isso vai alimentar uma teoria importante, antropológica, e até aí só que eu vou na psicanálise, eu já sou um pouquinho... não posso dar muito palpite. Mas, depois disso, junto a isso também, né, seu trabalho de pesquisador e de professor junto ao Departamento de Filosofia, também temos artigos, né, sobre Merleau-Ponty, sobre o mal-estar, Marcuse e Freud, temos... o mal-estar na cultura. Né, veja bem, o mal-estar lembra um pouco o prenúncio, né? Uma outra vertente do mal-estar atual. O mal-estar, nós estamos vivendo um mal-estar. É na cultura e não na civilização. Eles traduzem da Zumberhagen, da cultura, né? O título da obra de Freud. Freud não escreve na civilização, da cultura, na cultura. Né? Então, faz parte da estrutura humana esse mal-estar. Né? E aí, traduzir como civilização, como é feito em inglês, né? É o erro, entendeu? Então, é o mal-estar na cultura. Toda cultura carrega, né? Ela carrega em si estruturalmente esse mal-estar, né? Essa vertente, esse debate, né? Entre a felicidade e, né, a repressão, a não felicidade. Né? E hoje tá, né? Esse mal-estar parece que está a olhos vistos, né? Acentuado, né? Não é? Seria quase que uma condição trágica nossa, né? Que nós não temos como não ser culturais, e ao mesmo tempo a cultura é uma fonte de sofrimento, mas podia ser um pouco menos, né? Às vezes está exagerado. Podia ser um pouco menos, do jeito que nós estamos lidando com a tecnologia, com a ecologia e mesmo com a questão da autoridade na cultura, né? Da autoridade, está muito difícil, né? Está muito difícil. Agora, nessa época, a gente não pode esquecer que nessa época foi fundado o primeiro curso de pós-graduação em filosofia no Brasil. No Brasil! Foi lá na Faculdade de Filosofia, no Departamento de Filosofia, foi fundado o mestrado de filosofia. Entende? O nosso mestrado. Foi muito, na frente dos trabalhos de coordenação, na época o professor Anchieta, né? Isso. Nosso colega Anchieta. Ele deve ter dado uma entrevista aí para você, ele deve ter contado isso. Isso, né? a fundação do Então, mestrado. Ele coordenou essa fundação. Foi o primeiro curso de pós-graduação. Né? Anterior ao da USP? O primeiro. Nas universidades federais, eu não sei se sim, anterior ao da USP. Tem razão. Vou verificar. Das federais, com certeza. Eu acho que a USP é anterior, mas a USP é estadual, você tem razão. Né? Então, ele foi criado em 74, o nosso mestrado, né? Em 74. Foi logo que você chegou. Você participou disso também, né? Quem? Será que eu estou errada? Eu fiz uma pesquisa que teria sido em 74. Acho que foi. A fundação. Porque você começa todo aquele processo até que a coisa seja aprovada, né? Foi aprovado em 74. Isso mesmo. O nosso mestrado. E você era recém-chegado,
né? Participou disso tudo, né? Muito, né? Ativamente. E Ativamente. fui coordenador em exercício, né? Que o primeiro diretor, coordenador, foi o Padre Vaz, ele não teve que parar, renunciar, né? E eu assumi o posto, fui coordenador do mestrado, né? Até terminar o mandato. Ele teve que parar no meio do tempo, né? Mas eu tive que assumir a coordenação Assumiu do a coordenação. Ah. mestrado. Naquela época, né, Hugo? Bom, eu faço parte de uma turma do mestrado da década de 80 já, né? Então, eu entrei no mestrado em 80, mas ainda eram muito poucos alunos, né? Era uma coisa bem pequena ainda, né? Nós éramos poucos, comparando com hoje, que nós temos uma entrada grande, né? Acho que mais de 20, né? Por semestre, de mestres por ano, né? Eu deveria saber esses números, mas não sou na confiável. época era muito raro. Era um curso pequeno ainda, muito bom. Quando eu cheguei e fui para o departamento, meus alunos tinham sido, muitos deles, meus professores na graduação. Não existia pós-graduação no Brasil. Isso. Eles queriam ser titulares. Então, vários deles, seja em pedagogia, seja em psicologia, eles fizeram mestrado em filosofia. Em filosofia. Bem mais velho do que eu, eram meus alunos. Interessante, né? Interessante. É uma história bem bacana de ser contada, né? E, então, o mestrado foi criado nessa época, né, 74, e você está falando de alunos, né, de psicologia e de outras áreas, e você teve mesmo voltando àquela questão da interdisciplinaridade, né, da psicanálise, antropologia, você chegou a orientar trabalhos também fora da estrita filosofia? Muito trabalho fora isso, da né? área estrita de filosofia. Isso é importante. Eu orientei uma tese, inclusive, sobre cinema. Do Barros. Né? Você lembra do Barros? Ele faleceu jovem, né? Até jovem. Mas Barros tinha sido aluno também dos jesuítas, né? Há muito tempo atrás, em Friburgo, né? Ele tinha feito filosofia, tinha uma bagagem intelectual muito grande, muito sólida. E fez o mestrado, e como eu tinha essa abertura para, né, outras disciplinas, acabei fazendo filosofia de cinema, né, com ele. De cinema. Só dar um exemplo, né, dessa interdisciplinaridade da época. Da época, né? Isso. Que a gente tenta manter, não é? Com trabalhos também abertos aí para o pessoal do direito, da medicina, etc., né? Mas é sempre uma tarefa bastante exigente, né? Essa tarefa que exige dos professores do departamento uma disponibilidade para acompanhar nesses temas, nessas outras disciplinas, de tempo, de leitura e tal. É uma tarefa difícil, é fácil. Isso. Hugo, então tem um ponto interessante desses seus trabalhos nessa época, que resultou na publicação daquele número especial da Criterion em 88, né? Entre 88 e 89. Porque você fez um grupo de estudos sobre a questão da mulher, né? A condição da mulher, e esse grupo de estudos resultou um dos números especiais da Criterion. Então, como hoje também esse tema está muito debatido, né? Nós temos debatido muito assim, de uma maneira um pouco diferente, mas a presença das mulheres na filosofia, o que se diz da mulher, não é? As mulheres agora muito mais também como aquelas que tomam a palavra para falar sobre si, né? E para fazer filosofia também, e não só sendo ditas, né, por outros, vamos dizer assim.
Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência desse grupo, quais eram os principais autores naquela época, os problemas, né, que apareciam e que depois, né, estão lá registrados no nosso número especial de 89, publicado em 89, mas referente a 88 e 89. Então, nós estamos muito interessados aí na questão da mulher e a filosofia. O que você diria sobre isso? Então, veja bem, isso vem ao lado, no sentido daquela dimensão interdisciplinar que eu tentava imprimir aos meus trabalhos. Isso. Então, eu lembro que um dos primeiros... Esse é o caso da mulher, que resultou nesse... Mas eu tinha dado também, eu fazia também relação da filologia com a psicologia, filologia com as ciências humanas, sociologia e antropologia. Eu lembro num curso da pós-graduação de filologia e sociologia, né? E havia alunos que eram, sobretudo, os professores, né? Já pós-graduados, né? Da área de, inclusive mestres e doutores também, da área de sociologia e de antropologia. Então, foi extremamente interessante, porque o debate ficava muito, muito rico, muito vivo, né? Devido à bagagem intelectual dos membros, dos participantes. Então, era realmente um verdadeiro seminário que a gente fazia, como se fazia na Alemanha, nas universidades alemãs. Né? Os seminários eram muito ricos. Então, o mais importante eram os seminários na Alemanha do que propriamente as preleções, as Vorlesungen, que eram os livros que o professor estava escrevendo. Mas o seminário é que contava no currículo. Né? Havia o tema, e no tema tinha um expositor, um secretário, um debate fortíssimo, muito rico. Então, às vezes, o aluno sabia mais do que o professor, porque ele se aprofundava naquele tema. Então, isso aconteceu nesse seminário, foi extremamente rico, como o seminário da Universidade Alemã, né? Que era extremamente importante. Então, eu estou dando um exemplo de como essa interdisciplinaridade, às vezes, funcionava de maneira extremamente... Aí, outra questão foi essa do tema da mulher. Né? Isso. Tema da mulher, né? Que, olha, olhando para trás, olha, foi em 80 e o número saiu um ano depois, acho que foi em 80, que houve o curso na base de, quase que um seminário mesmo, né? Onde havia participantes, né? Participantes de todas as áreas, né? Desde a psicanálise até a filosofia, passando por todas as ciências humanas. É interessante que participar do tempo. Então, de algum modo, a gente foi assim, o iniciador, né? Porque naquela época, né? O tema aí não era como hoje, né? Eu, alguns anos depois, ele começou a eclodir, a explodir, né? No universo intelectual. E hoje está, né? Como você falou. Então, de alguma maneira, a gente, no horizonte, a gente já prenunciava, no horizonte intelectual, a gente já prenunciava a abertura desse tema. Então, de alguma maneira, houve um pioneirismo aí. Pioneirismo, né? nessa questão de pensar a condição da mulher, né? Então, o livro foi publicado no número especial da revista Critério, né? E eu fiquei triste. A função significante do mulher. Oi? Não fiquei, eu fui procurar, mas as minhas revistas estão lá no campus e a gente não está indo ao campus, não é? Então, eu falei, gente, gostaria de pegar de novo esse número para investigar, mas não foi possível porque estamos
distanciados aí da nossa sala. Então, aí você vê o seguinte, então, havia... Mas... Pois eu uma gostaria profissão de da ter. mulher havia, Qual era? na Você literatura, na da mulher literatura. na psicologia, na sociologia, entendeu? E ia Você tá passando com... todos os domínios. Né? Aham. Eu via já como se via a mulher, né? Isso. Nesses domínios, e como aprecia, né? Ela aprecia nesses estudos. Era muito interessante. Então, eu considero realmente... Foi uma experiência muito enriquecedora, né? Numa época em que realmente não se fazia como hoje, né? A mulher não tinha o papel que tem hoje. Acho que no Brasil a discussão começou bem mais tarde do que, né? Já tinha começado em outros lugares, e o seu trabalho, então, foi um trabalho pioneiro aí de trazer essas Eu acho que houve um indagações. certo pioneirismo. Né? Muito houve bom. Um certo pioneirismo. Né? Ótimo essa questão. Sim. Bom, eu acho que, assim, acho que a gente percorreu, né, uns principais, talvez, momentos aí da sua vida filosófica, né, conosco, no Departamento de Filosofia, e eu só queria voltar àquela... e talvez agora possamos ficar assim, mais também aberto para alguma coisa que você queira acrescentar, mas antes disso, você fez uma alusão à nossa mudança para o campus da Pampulha, né? Que foi um pouquinho, mais ou menos, quando você se aposenta. Você não chega aí, né, propriamente para o campus, não sei? Eu chego durante pouco tempo, sabe? Durante pouco tempo. Houve aquela época que houve uma reforma lá no prédio da filosofia e que a gente foi provisoriamente para o campus. Para o campus. Sei se você lembra, né? Eu lembro. Eu fui também, né? Mas devido a problemas de saúde, né? Ficou complicado. Depois que houve a transferência para o campus, aí o médico achou que não valia, né? Eu não ia conseguir. Né? Era longe, era quente, né? E são exigências às quais eu não podia responder. Né? Então, para mim, foi trágico, né? A ida para o campus. Né? E, inclusive, não sei se você se lembra, houve uma votação na faculdade para ver se o pessoal queria ir para o campus. O pessoal não quis, foi negativo. Foi negativo. Porque, veja bem, foi totalmente precipitado. E uma ideia de universidade espacial. A ideia hoje é diferente. Nós vivemos numa época, né, que uma coisa não tem que estar espacialmente ao lado da outra, devido ao progresso da informática. Né? A comunicação hoje se dá, né, do jeito Isso. que você sabe. Não tem necessidade de um prédio estar ao lado do outro. Né? Isso. Tem que estar ao lado do outro né, no pensamento, né? Lá no sistema, né? No sistema de informática. Então, mas aí se tinha aquela ideia antiquada, né, de ter campus, que foi depois abandonado, né, pelo mundo, porque eles viram que era totalmente inadequado. Né? Desnecessário, né? Desnecessário. Nós saímos. Até custoso. Olha, ali a Faculdade de Filosofia tinha um quarteirão inteiro. Isso. Né? Um quarteirão na Rua Carangola. Na Rua Carangola. Do professor Veloso. Então, os professores, havia toda uma tradição. E eu lembro que, numa entrevista, um professor de História disse que a faculdade não era de uma instituição britânica, inglesa, que não pudesse ser mexida. Ué, não tinha tradição. Mas aqui, quando começa a criar a tradição de alguma coisa, eles vão lá e desmancham. Quer dizer, não vai chegar lá, né?
Não vai chegar. Exato. Da faculdade, isso era um professor inglês, um grande historiador de renome internacional, falou uma bobagem dessa. Então, veja bem, se a gente vê, né, havia todo o espaço para, né, as necessidades da Faculdade de Filosofia ali. E olha aí uma coisa que foi destruída nessa época, que era extremamente rica, era o intercâmbio da faculdade com a cidade. Exato. Então, tinha necessidade de correr. Então, havia várias matrículas de pessoas que trabalhavam em determinadas áreas intelectuais, aqui na cidade, seja em curso, seja em escritório, e que se matriculavam matérias eletivas, as famosas matérias eletivas. Havia um enriquecimento muito grande da comunidade. Isso foi cortado. Tá? Isso foi cortado por uma bobagem né? Tanto que, olha, a faculdade de Direito não sei coisa, ninguém tira a faculdade de Direito ali na base. Ninguém tira. Ninguém tira. Né? A arquitetura está lá até hoje. E o prédio deles é bem pior que o nosso, queriam né? ficar batendo o pé. Não, mas né, eu ouvi por interesse que eu não sei os quais, né, esse forçamento de barra, né? Dessa mudança. Eu considero que isso foi, para mim, foi trágico, porque se ela continuasse ali, eu continuaria até hoje, digamos. Né? Em ação. Hoje não, porque eu já passei da idade, né? Seria compulsório, mas continuaria até mais tarde, né? Então eu considero que realmente, né, com desserviço à cidade, né, e a vida intelectual, né? Essa proximidade, né, que a filosofia estava ali, pelo menos ali da Savassi, né, era realmente e nossos não era só cursos. Filosofia, não, hein? Não, era tudo. Os outros cursos também, A gente tinha muitas atividades noturnas, né, abertas à comunidade. Isso. E que tem o perigo de hoje, né, que é longe, a coisa noturna é mais complicada. Ali era tudo mais fácil. Mais fácil, né? Então, a gente teve um pouco uma espécie de isolamento, né? Isso eu concordo, da cidade em si, porque era muito mais permeável, né? E a gente também estava muito mais próximo. Agora, realmente, né? E hoje mesmo, nós estamos vendo que a universidade o campus está praticamente fechado, né? Ele agora retomou algumas atividades aí na pandemia, e estamos todos trabalhando. Os cursos estão acontecendo, né? A universidade está funcionando na casa de cada um hoje em dia. Exatamente. Pelo menos aqui está funcionando, aqui em casa, uma série de coisas. Aula, orientação e coisas assim, né? Nós estamos vivendo uma coisa inesperada de mudanças espaciais, né? De relação com o espaço, né? De relação com o espaço. E ficou até mais fácil, nós estamos encontrando até com pessoas de longe com muito maior frequência, virtualmente, né? O chato é que a gente não pode comer pão de queijo junto, mas o resto... Um cafezinho, né? Um cafezinho, pão de queijo, né? Que é a coisa mineira. Ô, Hugo, olha, tem umas questões, assim, eu gostaria agora, né? Eu tinha pensado alguma coisa que você falasse como você está vendo a filosofia hoje, na atualidade, qual que é a situação do filósofo, não é? No Brasil, por onde que ela está passando, o ensino, mas eu queria te deixar bastante livre para tecer aquelas considerações que você achasse importante e, sem dúvida, né, agradecer muito a sua disponibilidade aí de fazer participar desse trabalho da Comissão da Memória do Departamento, né? Estamos tentando criar a nossa tradição, né? Consolidar a nossa tradição. Então, se você quiser falar sobre como você está vendo hoje, né, a questão da filosofia ou qualquer outra coisa que você acha interessante ou importante. Veja bem, eu volto a
Falar que o mais interessante, importante, eu acho, na pesquisa filosófica hoje, é retomar, né? E parece que as pessoas fazem isso, né? Aqueles temas clássicos da filosofia, né? Que pode, inclusive, trazer uma luz, né? Para a época difícil, né? Que se vive atualmente, mundialmente, né? Mundialmente. Então, você veja bem, se a gente pega um grande filósofo, né? Como Spinoza, por exemplo, né? A obra dele te oferece elementos, né? Para chamar a atenção, né? Do homem, né? Para o que se vive, né? Então, então, veja bem, as pesquisas, né? Na área, seja de filosofia, seja de ciência, né? Ficam mais, não sei se não diria verdadeiras, mas ficam mais claras, né? Mais claras, mais hoje sobre aquilo que eles já falavam há muito tempo. Né? Por exemplo, o aumento da entropia no universo, né? A poluição cada vez maior, o efeito estufa e a produção disso tudo, né? Como resultado. Né? Porque, veja bem, não sei se você sabe, mas na época que eu vivi na Europa, né, que foi mais de 8 anos, né, o medo que se tinha é que o mundo pudesse acabar com uma guerra atômica. Havia aquela bipolaridade, aquela Guerra Estados Fria, Unidos e União Soviética. Né? Então, medo de um conflito armado, né? Um conflito atômico, isso poderia pôr fim, né? O mundo tal como se conhecia. Tem um negócio trágico. Esse era, digamos, o medo principal. Embora determinados filósofos, na época, como Sartre, por exemplo, achavam que era importante essa é interessante essa posição, né? Essa polaridade, essa briga, porque isso mantinha um certo equilíbrio no mundo. Se tivesse um só princípio, ele dominaria o mundo todo. Então, era importante dois princípios. É interessante, um contrário. Equilibra um pouco, né? Isso, como você tem, por exemplo, na psicanálise, pulsão de vida, pulsão de morte, né? Mantém o equilíbrio. Toda pulsão é acompanhada por uma pulsão de morte, a gente vê em Freud. Então, toda pulsão, né? Pulsão, por exemplo, pulsão sexual, né? Ela é acompanhada por uma pulsão de morte. Você vê muito claramente no caso da AIDS, né? Então, e agora né? A pulsão de congraçamento, né? É acompanhada pela uma pulsão de morte, e é o vírus. Então, veja bem, hoje é isso, né? O medo maior, né? São exatamente o resultado, dos resultados, dos efeitos, né? Provocados por esse excesso de poluição. Né? Certamente, esse vírus saiu de um país que é mais poluído do mundo, né? E se espalhou para os outros. E outros vão continuar nascendo, então não tem dúvida. Embora o desenvolvimento da ciência seja muito rápido, muito... Você vê que, né, a invenção, o achado aí da vacina, né? Foi um ano, né? Um ano de pesquisa. Muito rápido. Muito rápido. Né? Então, às vezes, ele andava para e passo, né? Com esses efeitos nefastos, né? Da destruição da natureza, para poder, né? Fazer um anteparo, né? A essa destruição. Então é interessante, eu estava rindo, lá pensando, o medo maior era aquele, uma explosão, né, de uma guerra atômica, hoje é de outro, outro, né? Outro medo, né? Outro medo, olha
Que coisa, interessante. Né? A própria... Isso, né? Assim, a própria ciência, tecnologia, produção, né? Parece que esse vírus veio da destruição da natureza, que é uma destruição causada também por pela pesquisa, pela ciência, a mesma pesquisa que pesquisa vacina, né? Sim. A coisa não são duas coisas, é uma coisa só, é um pouco que você está chamando a atenção, né? A pulsão de vida e de morte vêm juntas, não são duas coisas que você consegue distinguir, e talvez a gente tenha que aprender a pensar isso, né? Aprender a pensar essa indissociabilidade. Aliás, os gregos já sabiam disso, né? Por isso que eu falei que é importante retomar aqueles autores os clássicos. Mas você veja lá, Empédocles, Empédocles, né? O amor e o ódio, a luta entre os dois, o pai é a mãe de todas as coisas, né? A guerra, dizia não, a guerra é o pai e a mãe de todas as coisas. Todas as coisas. Né? O amor e o ódio são os dois princípios que regem o mundo de Empédocles, né? O amor e o ódio é do Empédocles. Influenciou demais Hegel depois. Heráclito? Heráclito. Uhum. Então, veja bem. Os dois princípios que os não gregos se já conheciam, em outro âmbito, né? Já, essa questão, já falavam disso. Isso. Né? Isso. Belíssima reflexão, Hugo, não é? Belíssima reflexão de que a gente tem que voltar, reviver esses temas clássicos, reviver o pensamento, né? O pensamento, né? É o que Hegel chamava de Hegel não, Heidegger. Por isso que o Heidegger tinha aquele projeto Wiederholung, de repetição da filosofia. O que é repetir? É retomar esse tema, explorar aquele filósofo, aquele tema, aprofundá-lo, né? Até criar, de tanto repetir, criar algo de novo, como se faz, por exemplo, na música. Veja a música clássica, né? O maestro vai lá e repete a peça tal. Né? Você vê que a direção de uma orquestra, por um determinado maestro, com a mesma orquestra, quando muda de maestro, não é a mesma. Não é a mesma música. Quer dizer, é a mesma música, mas a expressão dela é diferente. É diferente. Né? Então, o mesmo se daria nessa Wiederholung, dessa repetição, né, que Heidegger propõe. Ele começa essa repetição desde Descartes, né, vai passando pelos grandes nomes, né, e vai descobrindo, né, a diferença. Então, a diferença começa a aparecer, né, com esse aprofundamento. Então, é interessante. Eu acho que a filosofia hoje devia fazer isso, em todas as áreas, seja a filosofia mais especulativa, seja a filosofia das ciências, né? Que também é muito importante. Né? A filosofia das ciências é um ramo que não se pode, né, deixar de olhar sobre ele e estimular, né, a sua propulsão. Né? Então, eu acho que isso ajuda, né, bastante a manter, né, vivo o pensamento e manter solidário, manter amplo, né, o mais amplo possível, embora muita gente não se interesse por isso, né, mas acaba os seus efeitos, né, nem que sejam indiretos, atinge grande número de pessoas que não sejam necessariamente intelectuais. Né? Isso. Pensar é uma tarefa importante contra, né, isso tudo, a barbárie, né? Como você falou, ilumina bem, o pensamento ilumina, às vezes, a dificuldade que a gente vive, né? Mas, ótima, excelente, Hugo. Muito obrigada pelas essas belas reflexões. E, não é tão bela assim, né? Tão bela assim. Então, sim. E
enfim, eu acho que com isso a gente pode, né, dar por encerrada, né, a nossa entrevista e fazer parte aí, né? Essa entrevista vai fazer parte desse projeto Memória, né? Já temos aí mais de 20 pessoas que prestaram seus depoimentos. Então, estamos muito contentes de termos a sua contribuição aí para esse projeto, tá bem? Muito obrigada. Eu que agradeço, fico feliz de ter participado, tá? No escapado dessa, né, da manutenção dessa memória. A memória é extremamente importante, né? Então, para não se perca a tradição, né? Ela não seja destruída. Então, é importante ter participado. E agradeço muito, fico satisfeito e feliz, né? De te encontrar e, né, encontrar os colegas através aí das exposições. Né? Ótimo.